Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Episódio especial hoje porque neste mês de novembro a gente está lançando aqui mais uma vez o nosso programa de estágio para buscar talentos que possam vir trabalhar conosco, conhecer a nossa cultura e impulsionar a perenidade do nosso negócio. E a gente recebe hoje aqui, com muito prazer, a nossa parceira desde o primeiro programa de estágio. Nós estamos chegando no terceiro. Estamos aqui com a Areta Barros, que é Headhunter, especialista em processos seletivos de volumes e jovens. Ela tem aí enfrentado no dia a dia dela todos os dilemas das gerações que estão chegando no mercado de trabalho, as trocas geracionais que as empresas enfrentam. Estão aqui conosco também Rodrigo Forcinetti, meu companheiro de bancada, quase todo episódio do Pod Brasil, e a Larissa Borges, nossa gerente de pessoas, que nos ajuda aqui cotidianamente a tocar a cultura do escritório e passá-la para as futuras gerações. A gente procura fazer isso da melhor forma possível e procuramos entender para onde o vento sopra o tempo todo. E a gente queria contar com você, Areta. Prazer te receber, para nos ajudar a desvendar esse dilema todo, né? Que é trazer novos talentos, reter novos talentos, falar a língua das gerações que estão chegando e que estão construindo um mundo diferente do mundo que a minha geração construiu, a nossa geração construiu, né? E espero que juntos a gente consiga transformar as empresas e o mundo corporativo num lugar melhor para todo mundo, porque a gente vai conviver muito tempo com todo mundo ainda pela frente. Então, queria te passar a palavra para você se apresentar, falar a sua saudação. Prazer te receber. Obrigada mais uma vez. Nós somos parceiros há quase 5 anos. Quase 5 anos, verdade. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E é um tema que sempre se renova, porque a geração se renova, mudam as tecnologias, muda a maneira como a gente lida com as redes sociais, mudam as redes sociais. Então, eu lembro que uma vez a gente veio aqui, a Larissa tinha acabado de chegar, quando eu vim presencialmente a primeira vez. Foi antes da pandemia. Foi. E aí eu disse assim, eu trabalho remoto há muitos anos, porque eu trabalho remoto há 13 anos. E aí eu falei assim, o meu escritório é minha mochila. E ela veio depois me escreveu e falou, nossa, quando você falou que seu escritório era sua mochila, eu fiquei pensando, meu Deus, como que ela trabalha assim? E deu alguns meses, caiu a pandemia, e o mundo inteiro mudou. Então, se mudou lá, depois da pandemia a gente também teve outra mudança, e agora a gente está indo para um outro lugar. Então, obrigado pelo convite. Acho que é sempre um tema que está fresco, sempre tem novidade para a gente falar. Obrigada pelo convite. Legal. Mas eu acho que o primeiro prazer te receber também, Obrigada. Areta, nossa bancada aqui, uma honra gigantesca em receber pessoas como você, Larissa também, o Evandro. Mas eu acho que, apenas para a gente poder ir aquecendo, você contar um pouquinho da sua história, como você começou, por que pessoas, né? Perfeito. Um tema tão delicado, palpitante, né? Então, acho que é bacana. A gente sempre gosta de conhecer um pouquinho, apesar de conhecermos, né? Mas passar para todo mundo que nos vê aí. Eu sou paulistana, do Tatuapé. E jura? Zona Leste. Cuidado com ela, pessoal. Eu sou paulistana da Zona Leste. Corintiana, com certeza. Eu morava, juro para vocês, na rua do edifício Vicente Mateus. Nossa. Então, assim, moravam os jogadores de futebol do Corinthians, moravam no meu prédio, era muito engraçado. Então, minha família toda é corintiana, óbvio. Então, sou paulistana, sou de uma família de classe média. E aí, quando eu fui fazer faculdade, minha mãe falou, filha, você tem que fazer faculdade, a gente não tem dinheiro numa coisa que todo mundo precisa. Falei, minha nossa. Todo mundo precisa de professor, filha. Então, você vai. Aí, fui eu, no ano que eu prestei vestibular, eu prestei Direito também. Lembro que eu passei no Direito no Mackenzie. E aí, eu falei, acho que não vai ser pra mim esse mundo. Aí, desisti. E aí, passei na Pedagogia, fiz o Fiscar. No primeiro ano, eu falei, gente, eu e essas crianças não vai rolar. Não vai rolar. Comecei a procurar outros caminhos, eu descobri o RH. Imagina, 10 crianças. Eu falei, 10 crianças numa sala e eu? Acho melhor não, pessoal. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou procurar outros caminhos. E aí eu comecei a procurar, achei o RH. Aí falei, puxa, vai ser esse o meu foco. Eu fui me preparando a graduação inteira para focar na área de recursos humanos, achando que eu ia focar mais em treinamento e desenvolvimento. Fiz muita coisa na engenharia de produção, aí fiz pós na produção, mestrado na produção, sempre focado em recursos humanos. E aí eu entrei na área faz 21 anos que eu contrato gente, que eu treino gente, mas o que eu mais gosto de fazer é contratação. Porque quando a gente fecha uma vaga,
você realmente muda a vida da pessoa. Poxa, uma oportunidade. Muda. É impressionante. Tem várias histórias que a gente teve aqui dos estagiários, assim, de você ouvir o quanto aquela oportunidade era incrível para aquela pessoa, o quanto aquilo mudou. Você muda os amigos, você muda tudo daquela pessoa. Então, você abre um mundo para ela. Eu adoro recrutamento e seleção. Adoro. E aí, eu trabalho com recrutamento e seleção há 20 anos. E aí, estou com a ROD há 5 anos. E lá eu conduzo sou gestora dos programas de jovens, dos de volume. Tem um timaço abaixo e a gente tem muitas posições. A gente trabalha para 20 países. E aí, eu que conduzo todos os processos internacionais também. Que também ensinam a gente outras coisas, porque é completamente diferente. América Latina, Equador é completamente diferente de Guatemala, que é completamente diferente de México, tudo é diferente. E aí, quando a gente fala de Europa, nem se fale. E aí eu cuido desses programas, que também foi, porque senão fica uma coisa meio, contrata a vida toda parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Quando você fala de jovem é uma coisa, quando você fala de um profissional com experiência é outra, quando você fala de outros países, né, vocês que têm escritório fora também, é outra cultura, é outra história, assim, completamente diferente. As leis trabalhistas, por sinal, impactam muito na forma como a gente contrata, enfim, trata até o candidato. E essa é a minha história. Então, eu tenho 20 anos atuando. Sabe que você já me deu um insight aqui, né? Você falou do momento de contratação, é sempre um momento de alegria, de entusiasmo, motivação. Sabe o que eu acho que a gente poderia começar a fazer? Filmar a pessoa no dia da contratação, e ela daria um depoimento. Porque nós que estamos aqui... É de autorização por causa da LGPD. Claro. Não. Termo de uso, inclusive. Claro. Mas, Rodrigo, quando a gente liga para a pessoa e ela recebe a notícia... Não, mas eu sei, eu já participei muitas vezes, mas o que eu estou querendo dizer? Nós que estamos aí na gestão há tanto tempo, né? De repente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí qualquer coisinha é motivo para desmotivar. Talvez... Se nós mostrarmos, no momento que a pessoa eventualmente vai reclamar lá na frente, vamos ver teu vídeo quando você entrou Vamos aqui. resgatar essa alegria. Vamos ver essa alegria. Então, assim, desculpa te cortar, não, mas eu acho... é um insight, eu adoro falar o que me vem aqui na cabeça. Você falou uma muitas coisa... vezes, nesse momento, ela não conhecia o chefe. Exato. Não, mas aí vamos discutir. Mas sabe o que também a gente já viu muito legal, né? Quando a gente fala de jovens, nós aqui temos filhos, quando a gente fala de jovem, uma pergunta que a gente faz em alguns programas, e até fica aqui de dica, porque a gente pode até fazer isso agora, é quem você é a pessoa mais importante da sua vida. Sempre é o pai ou a mãe. 90% das vezes. E aí, essa pessoa, a gente teve processos que essa pessoa dava notícia. Essa pessoa escrevia uma carta, um e-mail, ou um áudio de WhatsApp, ou um vídeo de WhatsApp, e passava no dia do onboarding. Pensei nisso. E isso é muito legal. Porque, para o jovem, gente, é o primeiro sim dele. E aí você tem o seu pai e a sua mãe que estão ali. Gente, se tem uma pessoa que torce por nós, é pai e mãe. Então, que eles estão lá praticamente de joelhos. Você está fazendo a dinâmica de grupo online, eles estão ali na porta fazendo um Pai Nosso. É assim que funciona. Aneta, mas a gente às vezes pensa, é jovem, é a primeira oportunidade. Eu estou pensando até naquele que já tem 15, 20 anos. Super. Buscando uma recolocação, um novo mercado. Poxa, às vezes esse dá até mais valor do que... Super. Não vou estigmatizar aqui quem se motiva mais, mas... Poxa, eu acho que o momento da contratação, e eu acho que todos nós, vem a lembrança, lugares onde nós entramos, ele é um momento que muitas vezes ele precisa ser resgatado cotidianamente. É óbvio assim, eu estou há mais de 20 anos no escritório, eu tive momentos de profunda alegria, momentos de tristeza. Claro. Isso é normal, né? Ninguém é sempre feliz o dia todo. Mas o que muitas vezes me puxa e me motiva é falar, eu estou trabalhando onde eu sonhava. O meu sonho era trabalhar nesse escritório, um dia estar lá na coordenação, podendo palpitar. Então, toda vez que eu tenho algum revés, eu resgato isso na minha memória. Então, mas muitas vezes tem gente que não tem. Seu porquê, né? Esse é o seu porquê. Então, talvez a gente precisa dar um empurrãozinho. Vamos lembrar do teu vídeo aqui, seu depoimento, né? E chegando nessa história do momento da contratação e dos processos de contratação, né? A gente está, como eu comecei o podcast falando, esse mês é um mês que a gente lança de novo o nosso programa. A gente já está até conversando do ano que vem fazer 2, né? Porque a velocidade está... Não, vocês estão... aumentando, em 5 anos, vocês dobraram, né? É surreal. A gente ainda tem nos programas de estágio, nos programas de trainee, a principal ferramenta
para atrair talentos? E como é que é no mercado em geral, quando eu olho para as estatísticas? Porque os números é que dizem, Sim. contra eles não tem muita conversa, Sim. né? Os caras que estão dirigindo, liderando, quantos % desses caras vieram desses programas? Você tem esses dados? Dá para falar? Dá para falar. O que acontece? A gente vem percebendo, na minha geração, era um sonho passar no programa de trainee. Eu me lembro que o mais concorrido na minha geração era o do Citibank. Era assim. E quando eu ingressei no mercado de jovens, que sempre foi um sonho meu entender como funcionava o mercado de jovens, eu sou do tempo de que a gente tinha 70, 60 mil inscritos num programa de trainee de uma grande de bens de consumo. A gente vê uma redução desse número muito drástica. Eu vou te falar que teve uma empresa de bens de consumo que a gente fez lá na Rod, que a gente começou com 30 mil no programa de estágio, o último ano a gente rodou, foi sofrido conseguir 10. Aí você vai falar, Areta, e por quê? Porque as oportunidades são muitas. Então eu tenho, na minha época, ninguém ia falar, eu vou para uma startup, que é uma maneira chique de falar uma empresa que está começando. Né? Mas na minha época ninguém queria uma empresa que está começando, todo mundo queria uma empresa estabelecida grande, né? Um lindo escritório. Hoje já não é mais assim. As pessoas têm o empreender, as pessoas têm a startup, as pessoas têm o morar fora também. Muitas vezes é um sonho para desenvolver o idioma. Então, eu vou terminar, vou me formar e vou morar fora. Então, eu acho que mudou. O que eu percebo também é que melhorou o engajamento, Evandro. Então, assim, quem está afim. Então, a gente tem uma redução, por exemplo, e a gente tem algumas estratégias para reduzir falta, para reduzir desistência. E acho que as empresas também entenderam, ao longo dos anos, que a decisão é dos dois lados. Não é só você que me escolhe, eu te escolho também. A gente costuma brincar que quando a gente vai fazer um processo, uma escolha de um novo candidato, um processo seletivo, a gente também é entrevistado, né, hoje. Porque é isso, as pessoas querem saber onde elas estão chegando, para onde elas estão indo, porque a oferta está maior. Você tem outras escolhas, né? Você falou agora, que eu achei muito interessante, de se tornar protagonista, empreendedores já tão jovens, né? Eles já buscam isso, essa geração que está chegando. Né? Então, a gente tem sentido isso no programa, né? Exato. Exato. Um exemplo do programa, por exemplo, que a gente fez para algumas localidades, a gente fez um hunting, como a gente faz hunting para uma posição profissional, a gente fez hunting para estágio. Exato. Nossa, Areta, mas não é só abrir a vaga e as pessoas vêm, você manda convite. Não é. Por quê? Vamos pensar a gente aqui. A gente vive hoje num mundo que é muito 1 a 1. Se eu abrir um Instagram de todo mundo aqui, apesar de todo mundo estar no Instagram, o feed é diferente para cada um. O LinkedIn é diferente para cada um. Então, a gente vive num mundo em que tudo é muito pessoal e individualizado para a gente. Exato. Por que o processo seletivo não vai ser também? E, diferente de nós que somos profissionais sêniores e que estamos habituados, já recebemos milhares de abordagens pelo LinkedIn, esse jovem nunca recebeu. Vocês precisam ver a alegria dele, é muito legal. Saber que um headhunter abordou ele no LinkedIn. E aí eles são super solícitos, porque, puxa, eu tô sendo visto. Então não é só assim, vai para uma base. De ter sido escolhido. Exato. Tipo, alguém parou, olhou meu perfil, viu que fazia sentido e me chamou para conversar. Então realmente faz sentido eu estar nessa rede social. Então, eu acho que a gente tem algumas mudanças, essa coisa do individual, do 1 a 1. As dinâmicas de grupo, por exemplo, elas não surtem mais tanto efeito. Não. O individual, essa entrevista, eu quero ser ouvido 30, 40 minutos. Individual. Exclusividade. Exato. E isso é muito legal. E uma coisa que a gente faz lá na Rod, em todos os processos, e claro, né, no de vocês, a gente termina a entrevista, os minutinhos finais a gente fala, agora eu não estou mais te avaliando, e agora eu vou te dar um feedback, vou te falar 2 coisas. O que fez a diferença, que foi muito legal, e o que pode ser diferente numa próxima. Independente da pessoa ser aprovada ou reprovada. Perfeito, isso é muito importante. Porque você dá um fechamento para esse candidato, você já dá um presente para ele. Então, ele entende, a gente tem inúmeros e-mails falando, adorei que o Salomão deu feedback, me falou o que eu posso melhorar. Puxa, realmente, isso é um ponto que um professor meu falou, que minha mãe fala para mim toda vez. Porque, às vezes, santo de casa não faz milagre. Então, alguém de fora falando... Alguém de fora faz vai ter uma outra percepção. outra sobre percepção. Isso, né, Evandro? O Evandro falou, quando a gente está numa entrevista, mesmo que não deu certo com um candidato, qual que é a importância de você ligar e dar esse retorno? Por que deu certo? Por que não é o momento? E eu acho isso importantíssimo. Porque, às vezes, você pode arruinar uma carreira se ele teve um feedback errado, ou ele não entendeu o porquê que ele não está evoluindo no processo de seleção. Né?
Então, E isso é o nosso papel de desenvolvimento enquanto recrutamento e seleção, né? Exato. É. Que legal que você faz. Mas olha isso que você comentou, né? A partir do momento em que eu tenho toda essa exclusividade no momento da entrevista, a importância do desenvolvimento de soft e hard skills, né? Ou seja, não adianta só você ter uma competência técnica formidável se no momento em que você for sentar com uma pessoa e expor todas a sua história, não vou dizer nem mais habilidades, mas sim a sua história, você precisa ter empatia, você precisa ter uma série de competências pessoais que terão que ser desenvolvidas. E como a gente está tocando nesse tema aí, o desafio de atrair, e depois eu quero que você complemente também com o lado da retenção dos talentos. Então, é difícil, muito difícil você atrair talento, mas eu estou para dizer que é muito mais difícil você reter. Hoje em dia, eu acho que os obstáculos eles devem ser ainda maiores com relação à retenção. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro. Eu acho que você falou bem, assim. Ao mesmo tempo que você tem a individualidade, é uma faca de dois gumes, porque depois, quando chega no dia a dia, ele quer aquela individualidade, aquela atenção, e que, vamos combinar, o dia a dia, o trabalho, gente, é o trabalho, e é isso. Tem dias Vai que trabalhar em equipe. tem dia que é arroz com feijão, tem dia que é, né, risoto de Parma, mas assim, cada dia a gente também tem que saber viver no trivial, saber viver na rotina, né, e que tá tudo bem. Então, teve uma vez que eu lembro que a gente fez proposta para um cliente, ele fez assim: é que seu processo seletivo ficou muito legal. E trabalhar aqui, a pessoa vai ficar tão chateada na hora que ela chegar. Porque aqui não é legal assim, era uma empresa de bebida. A gente tinha feito Você criou uma expectativa muito um grande. jogo americano, que eles iam escrever na dinâmica, então parecia um bar, assim, e a empresa era toda... Aí ele fez assim: desculpa, mas esse processo é muito legal, então a gente não quis fazer com você. Eu falei: nossa, Mas- não, posso fazer mais chato, tá tudo Mas bem. mas você pode justificar depois pro candidato, mas eu tava te contratando. Eu tava só te contratando, entendeu? Legal. Pra gente até fechar esse tema, e tem tantas outras coisas, né? O programa de estágio aqui para nós ele é um desafio também, né? Porque não era a forma pela qual nos nossos 55 anos de escritório, quando nós fizemos o primeiro, nós estávamos no ano 53 ali. Não era a forma pela qual a gente contratava. Então, assim, a gente acaba tendo um pouquinho de resistência até dos setores das coordenações, que estavam acostumados a precisar de um estagiário, ir ali no RH pegar, ou alguém indicava, e aquela coisa. E aí você coloca regras, você coloca critérios, você coloca tempos para começar. Então a gente teve que brigar um pouquinho internamente, né, para fazer com que as pessoas entendessem a importância disso. Mas a gente está chegando agora no 3º ano e já com feedbacks positivos, né, de quem o gestor interno aqui, que investiu no programa de estágio, que se dedicou, que gastou tempo, que fez uma escolha de qualidade, ele tem colhido aqui no dia a dia resultados maravilhosos. E isso não é um achismo, não. As pessoas escrevem para a gente, né? As pessoas, quando você manda aí a comunicação, vem: olha, eu queria dar o meu testemunho de que eu escolhi tal, tal e tal, que estão brilhando aqui. Não significa, obviamente, que os demais assertivo. vagas não venham com qualidade. Não se trata disso. Mas é que você coloca uma lupa, você filtra, né? Você coloca ali, sei lá, 300, 400 pessoas no programa e você tira 20, 30. Você foi em 10% ali, que passaram por dinâmicas, né? Então, assim, é um momento que para nós tem sido um crescimento. Mas mudando a chave aqui, indo para os outros temas que a gente vai conversar e que também tem tudo a ver com processos de seleção, né? Os dilemas geracionais, né? Mercado de trabalho, tudo a ver, né? Gente nova que está chegando, né? Todo dia a gente abre uma matéria nas redes sociais, no LinkedIn ou na Folha de São Paulo, e vê lá que a geração Z não quer liderar, que não sei isso, não sei aquilo. Eu acho que é um recorte muito generalista, né? E acho que a vida vai te entregando oportunidades de crescer, aliadas a necessidades de crescer pessoalmente, com coisas que vão acontecendo na tua vida. Você vira pai, você constrói uma família, e você precisa ganhar mais, você precisa assumir mais responsabilidade. Para assumir mais responsabilidade, você se aproxima de liderar projetos, né? Mas essa tua sensação de lidar com volumes
grandes volumes de contratações em programas de trainees de empresas que estão no mundo todo. O que isso tem mostrado para você sobre essas questões? Primeiro que eu acho que, juntando um pouco, até da pergunta anterior do Rodrigo com essa, eu percebo que o gestor que trabalha fortemente no dia a dia, porque trabalha que nem casamento, é no dia a dia que você constrói, não é na festa de casamento que a gente constrói o casamento, é no café da manhã, todo dia, é outra coisa. Então, o gestor que se dedica, como você falou, ele colhe bons resultados. Quando você fala de jovens talentos, você está falando assim, eu estou pegando a pessoa no momento de maior energia dela, que ela absorve o conhecimento de uma forma absurda, que ela está mais afim, que ela tem uma sede de conhecer o mundo. Então, eu acho que ele sempre tem esse ganho. E aí, quando ela entra, e ainda mais porque estamos trabalhando até mais tarde, existem 3, 4 gerações trabalhando hoje nas empresas, e como a gente mencionou o Rodrigo antes da gente entrar, não vamos estigmatizar as gerações, mas cada um tem o seu ponto de vista porque viveu num mundo, né? Eu vivi num mundo que não tinha controle remoto quando eu era criança, então assim, a criança era controle remoto quando eu era criança. Tinha que levantar. Era a criança trocava e o pai falava, não, agora volta para aquele. Então, a gente era controle remoto. E eu entendo que há necessidade de um esforço de todo mundo, assim, e de uma paciência. E aí acaba que os mais velhos, né, do mesmo jeito que a gente aprendeu com os nossos pais, os mais velhos têm que ter mais paciência. Então, de ir explicando, e às vezes, o óbvio, ele tem que ser dito. Tem que ser dito. É engraçado isso, mas o óbvio... Eu lembro uma vez, eu fiz um programa de trainee, e aí na entrevista final, o candidato era para uma empresa muito grande de beleza. E aí era para a parte de perfumaria, uma vaga interessantíssima, assim. E o candidato falou muito mal da empresa anterior dele, mas assim, muito mal. Aí, na hora de dar o feedback, eu falei, olha, não menciona, você não precisa falar mal, não precisa falar bem, mas só não mencionar. Exato. Não menciona falar, eu saí de lá porque eu considerei que a cultura não estava alinhada ao que eu queria, os valores da empresa não estavam alinhados aos meus, podem te perguntar, que valores? Aí você menciona o valor, mas não o falar mal é que... Aí ele falou, não sabia que não podia falar. Eu falei, meu Deus, nunca ninguém falou pra ele que não pega bem e fala mal. Você pode falar, eita, mas isso é óbvio. O óbvio não existe. Não era entrevista de desligamento. Não era, Evandro, quase foi. Porque ele não foi aprovado no caso, mas... A gente passa por isso não diariamente, exatamente. Isso que você falou, nós repetimos no RH o tempo inteiro. O óbvio precisa ser dito. Todo dia, a gente brinca aqui que a cultura dá um passo para trás. Então, todo dia entra alguém, a gente tem que retomar, tem que sentar. Agora, a gente fez o processo de onboarding, estamos fazendo mensalmente com as equipes, com as novas pessoas que estão chegando. E é importante. E o Rodrigo e o Evandro fazem parte também, todo mês, para dizer, olha, esse é o Brasil Salomão, é isso que te espera, é isso que a gente espera também de vocês, esse é alinhamento. Né? Quando o Rodrigo falou, o que faz reter, o que faz não só atrair para o Brasil Salomão, mas o que faz as pessoas quererem estar aqui. E você citou uma parte que eu acho muito importante, que é a questão do gestor, né? Eu até compartilhei com o Evandro, foi ontem ou anteontem, né? Que as pessoas deixam empregos ruins mais pela gestão, né? Então, é até um termo em inglês que ele fala, people leave bad jobs but people stay with good managers, né? Então, assim, as pessoas deixam trabalhos ruins, mas não é o grande ponto da questão, é a gestão, né? Então, assim, isso impacta. Então, de repente, assim, poxa, a gente sabe que toda organização tem os seus problemas, tem as suas dificuldades que a gente vai aprendendo todo dia junto. Mas, assim, o que constrói? O que faz a pessoa querer estar ali? O que faz esse jovem brilhar o olho? Ele vai brilhar o olho na hora que ele vai entrar. Poxa, eu estou passando por um processo aqui de um programa de estágio do Brasil Salomão. Olha que legal. A gente escuta todo dia. Eu queria saber o que tem por trás ali dessas colunas, o que é a cultura Brasil Salomão. E a gente sente essa felicidade quando a gente liga para fazer o convite. Mas o que faz a pessoa entender o que é a nossa cultura e querer trazer aqui? É isso que você falou. É o café da manhã, é o todo dia. É o dia a dia. É o dia a dia. É isso que faz a pessoa querer estar aqui e ter esse alinhamento entre gestão, entre quem está chegando e o óbvio ser dito diariamente. O onboarding, para eles, né, a gente dá um paralelo, é como se fosse a festa do casamento. Mas Exato. depois, a hora que a noiva tira o vestido, Exato. o noivo tira o terno, sobra, meu amor, é isso, entendeu? Quem vai levar o lixo lá fora, exatamente, entendeu? Exatamente, é isso. Exatamente. É isso. E assim, quando eu falo nos desafios da retenção do talento, depois de contratado,
e como eu sei que você trabalha com isso também, com treinamentos, com uma série de questões, o que as empresas, via de regras, corporações pequenas, médias, grandes, elas têm feito hoje para tentar manter a motivação? Então, é óbvio, nós temos programas, tem uma série de coisas, mas assim, o que chama a atenção nesse momento, né? A Lari falou, questão do gestor estar sempre antenado, viabilizar a comunicação, mas queria que você falasse um pouquinho disso aí. Olha, o que eu percebo é, todo mundo que vê que se desenvolve, acaba ficando. Então, eu posso não crescer em cargo efetivamente, porque todo mundo acha que vai estar pronto em um ano, né, Rodrigo? Não é bem assim. Então, mas todo mundo que se desenvolve, eu participo de um programa específico, eu tive a oportunidade de fazer coisas diferentes, aprender mais, expandir horizontes. Eu acho que é por aí que está indo todo mundo. E uma coisa que eu queria aproveitar para mencionar é porque eu percebo, porque a gente faz muitos processos lá, que muitos clientes ficam muito doloridos de ter desistência, de ter não aceite em proposta. Nossa, ficam muito doloridos. Assim, Areta, de verdade, eu olhei no olho dele. Areta, eu olhei no olho dele, ele falou para mim que sim, e você está me dizendo. Eu falo assim, eu tô te dizendo que ele não vai. É triste. E aí, o que eu queria dizer só assim, eu contratei para a maior empresa de tecnologia do mundo, na América Latina, 3 anos. E eles tinham desistência na contratação. Assim, a empresa dos sonhos, com escritório colorido, com puff, com pizza, sonho, com né? tudo que todo mundo vê e fala, nossa, eu quero trabalhar num lugar para comer pizza todo dia. Essa empresa, ela tem desistência. Então, Areta, qual que é? Quando eu estava no mestrado, eu tive um professor que falava assim, que motivação é uma porta que só abre por dentro. Só eu sei qual é a minha motivação. Eu não posso motivar a Larissa, porque a porta é dela e ela vai abrir por dentro. E aí, eu acho que tem. Por isso que eu acho que quando você sente que você aprende, é legal. E um ritual que acaba acontecendo com bastante frequência são esses one-on-ones, tentar entender qual é o motivador de cada um, a porta que abre por dentro de cada um. Porque aí você consegue pegar. Então, por exemplo, pode ser que para o Evandro, a porta que abre por dentro de cada um é ele tratar ele queria um cliente que tivesse uma demanda X. Para o Rodrigo, a demanda é Y. Ele quer mais gestão, ou ele quer se envolver mais em temas de finanças do escritório, por exemplo. Para a Larissa, é importante que ela consiga dar mais benefícios. Ela queria fazer um estudo. Então, a motivação ela é uma coisa muito... Mas esse é um processo consciente da pessoa. Não, e por isso que o gestor precisa tentar acessar. Sabe que eu vou emendar, nós fizemos agora em setembro e aí gravamos um podcast sobre saúde emocional no ambiente profissional. Que não preciso dizer para vocês as dúvidas que vão aparecendo no dia a dia, e nós já tentamos de tudo aqui. Nós temos programa de qualidade de vida, incentivamos a prática esportiva, que é um baita de um canal para você desestressar, e contratamos psicólogos e demos sessões. Mas o que a gente sente que funcione, aí recebemos 2 profissionais aqui, eles concordaram, a Larissa fez comigo, é você ouvir. Então, assim, e aí eu estou somando agora com isso que você está dizendo, a gente mata 2 problemas com algo que não é simples, mas ele precisa estar dentro do espírito de todo e qualquer gestor, de toda e qualquer liderança, que é ter um tempo para ouvir cada um dos membros da sua equipe. Porque é o que você mencionou, às vezes nós fazemos tantas coisas, vamos fazer uma festa bacana para todo mundo reavivar. Beleza, a festa foi legal, mas chega na segunda, os problemas continuam. Será que é isso que estava precisando? Isso. Então a gente tem, cada vez mais aqui dentro, tentado ouvir. É óbvio que algumas decisões precisam ser dadas. Lógico. E ouvir não significa ceder, não significa você jogar para trás todos os pilares de sustentação da entidade, mas a gente precisa entender, até penso eu, para dizer se realmente essa pessoa está no lugar certo. Porque eu já tive aqui excelentes profissionais que, num dado momento, falei, cara... Ele é ótimo, mas ele não tem nada a ver com a gente. Que é essa questão da desistência. O que eu tenho para te oferecer, que é lindo, não é o que você quer, não é a sua motivação. Aqui você só vai se frustrar daqui para frente. Exato. Você precisa buscar.
talvez você volte, né? Mas agora eu acho que é o momento de você buscar. As pessoas vêm conversar com a gente. Exato. Então, assim, não sei se eu fiz a interpretação Não, é isso correta, mesmo. mas... Ontem de manhã, eu fiz uma entrevista às 7 da manhã, e aí fui falar com o candidato, a posição é excelente. Excelente, gerencial, salário acima de 30 mil reais, um monte de coisa, reporte internacional. Aí ele falou assim, olha, eu topo, porque daqui 1 ano eu vou pleitear ir para fora. Aí eu falei, essa cadeira, não há essa cadeira, Não há essa e o momento dessa possibilidade. empresa, em 1 ano você não vai para fora. Se for um sonho seu, tá tudo bem, mas hoje, olhando hoje, em 1 ano você não realiza Crie esse sonho. falsas expectativas. Exato. E aí eu acho que a gente, claro que a gente vai fazer um processo bonito, vai ter uma pessoa agradável para falar com a gente na seleção, vai fazer uma entrevista legal, não vai fazer um processo tão legal e o dia a dia não é tão legal, não é isso? Mas a gente tem que falar até onde dá para ir aqui. Ó, aqui, hoje, nessa posição, dá para ir até aqui. Não dá para ir para fora. Ele falou, ai, Areta, então acho que eu agradeço a sinceridade, acho que eu prefiro desistir. Eu falei, eu também acho melhor, porque eu não vou atender essa expectativa de ir pra fora. Exato. Você vai ter problema daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 5 Exato, meses. você vai querer sair. Eu falei, e aí você vai... A empresa, de verdade, gente, o CNPJ sempre sobrevive. Então, a gente, o candidato, o funcionário, ele tem que... ninguém, estava falando ontem sobre isso, eu falei, a gente tem que ter baixo ego, a gente não pode achar que o CNPJ só sobrevive com a gente. Isso não é verdade. Jamais. Né? Isso não é verdade. Então, como é que a gente consegue olhar e entender que a gente faz parte daquilo, mas que também, no momento em que aquilo não for o nosso motivador, que é a nossa porta que sobe por dentro, como é que eu também saio com uma saída dessa? Ó, não é meu momento, talvez eu volte. Agora, tem um outro lado também, eu tenho uma cliente que é diretora de recursos humanos de uma multi do agro, e ela fala assim para mim, Areta, sabe qual é o melhor embaixador da sua marca empregadora? O funcionário que volta. Exato. Ele é o melhor, porque ele saiu, ele viu o mundo lá fora e falou, então, eu tava aqui Isso pensando, acontece. tem algum, sabe, não sei, me veio você, vi aqui no LinkedIn, você vi aqui no Instagram, você teve um neto? Então, vamos conversar. Então, esse funcionário, essa minha diretora, ela fala, eu levo para todos os cafés, todos os almoços, ponho ele em tudo. E é verdade, porque volta um monte de gente. Muito. Esse é um mantra nosso aqui. Não tem ninguém aqui individualmente que é mais relevante do que Brasil, Salomão e Márcia Advocacia. E assim, não é um achismo, é olhar pelo retrovisor da história. Muita gente muito capacitada já esteve aqui, foi embora da noite para o dia. E a história que ficou foi uma história de prosperidade, crescimento, e será assim depois de mim, depois do Rodrigo, depois de quem vier. Exato. E você sabe que no episódio passado, né, que nós gravamos aqui com o Johnny Martins, nós até usamos uma expressão que por trás de um CNPJ tem que ter CPF forte. Mas o CNPJ ele sempre precisa estar à frente. Sempre. Então ele precisa sempre ser... Agora complementando a frase do episódio passado, ele precisa ser maior. Né? Porque senão, ele é maior. Senão a instituição ela não funciona. Não funciona. E aí a gente começa a abrir porta para vaidade. Viram várias empresas diferentes. Não há exato, exato. Que tem que pairar a síntese da vontade coletiva. Exato. Areta, pode falar. Vamos lá? Posso? Vamos lá. Areta, como é que está o mercado com a questão do trabalho híbrido, home office, Eu adoro esse vaga fixa? Porque, assim, essa é uma dificuldade nossa aqui, de gestores, né? Porque em alguns lugares nós temos menos cadeiras do que pessoas. E nós temos unidades que são menores e que estão mais adaptadas, que já voltaram completamente ao trabalho presencial. E, assim, é um embate nosso aqui, né? Há visões diferentes e a gente aqui, o Rodrigo, na gestão mais executiva, a gente fica com a missão, que é um grande pepino, de tentar acomodar todo mundo, né? E o que as empresas estão praticando e a relação do trabalho híbrido com a produtividade e o resultado dos negócios? Eu tenho muito para falar desse tema, eu trabalho remoto há 13 anos. Então, assim, eu lembro, até 2h30 da tarde, meu filho nasceu 8 da noite. Então, assim, eu realmente sou uma defensora do trabalho remoto. Quando meu pai faleceu há muitos anos, mas ele estava no hospital, eu trabalhava do hospital, então eu pude ficar com meu pai. Então, eu sou super defensora. Eu sou defensora. O que eu entendo, porque eu sou casada com um homem que detesta o remoto. Então, o Fábio, ele fala assim, eu não trabalho de casa nem morto.
Então, ele sai todos os dias. Mesmo no dia que não vai ninguém para o escritório, ele vai sozinho. Juro. Porque ele não trabalha de O casa. escritório tá fechado, ele vai no Ele vai, ele Precisa ter essa ele virada. ele precisa sair. É. Ele fala assim: "Não, a casa para mim é o momento da minha família, eu não consigo ser como você", ele fala para mim. Então, eu sou casada com uma pessoa que não consegue, e eu consigo muito. Eu tenho uma disciplina assim. O que eu percebo? Falando de estilo pessoal, não é para todo mundo. Eu já tive gente que não se adapta ao remoto, que posterga, que não funciona no remoto. A maioria funciona bem. Mercado, falando de mercado. As empresas estão voltando muito para o full presencial. 100% presencial. O que a gente vê? Há 2 anos atrás, quando eu falava assim, a posição é híbrida, as pessoas ficavam assim, híbrida eu não vou, só vou se for 100% remoto. Agora, quando eu falo a posição é híbrida, eles dão graças a Deus, porque não há mais quase posição 100% remota. Posição 100% remota caiu. Sim. Caiu, já era. O que a gente tem é o híbrido e o 100% presencial. E aí, o que eu percebo, que eu acho que é importante, principalmente quando a gente fala de contratação, de junioridade de profissional. Por exemplo, você vai contratar um profissional, a sua vaga é para arredondar aqui, R$10.000, tá? Se a sua vaga é híbrida, você consegue trazer alguém de 8 mil. Se a pessoa está presencial, você consegue trazer uma pessoa que está ganhando de 9 para ser híbrido por 10, porque você tem um preço. Se a sua vaga é 10, 100% presencial, você vai contratar alguém que está com 6 hoje. Porque as pessoas estão colocando no preço do salário Lá, deslocamento. o deslocamento, então você vai me fazer, então você vai pagar por isso. Que era uma coisa que você não fazia antes. Quando Que era não uma tinha. coisa Você não colocava na conta. Né? E aí, o que eu percebo? Então, o presencial, ele tem um preço para a empresa. Ou você vai aumentar o salário, ou você vai juniorizar o time. De verdade, não há como escapar disso. E aí, às vezes, a gente faz posições, né, lá na consultoria, e aí o gestor fala, achei muito júnior. A gente fala assim. Aí a gente faz essa conta com ele. Eu falo, você está pegando uma pessoa que ganha 6, então ela tem um nível 6 de experiência, enfim, para ganhar 10, porque é presencial. Aqui, se sua vaga fosse híbrida, você pegava uma pessoa de 8, 9. Se ela for presencial, de presencial para híbrido, às vezes as pessoas movimentam lateral, gente. Exato. É de 10 para 10. Eu acabei de contratar uma coordenadora de finanças e ela tem que ir para o escritório uma vez por semana, ela fez lateral. Uma pessoa de R$20.000, ela fez lateral. Olha isso. Porque ela falou, Areta, para mim, ela tem uma filha pequena, ela falou, para mim conta muito, muito eu conseguir ficar em casa. Então, a gestão é muito individual, assim. Eu vejo que tem mais competitividade que em Areta, híbrido, dentro tá? dessa pergunta... Atrai melhor. Dentro dessa pergunta... Atrai melhor. Opa, atrai os melhores. Você vê uma variação de segmentos? Então, por exemplo, no mercado financeiro, porque assim, a gente sente isso aqui. Se eu vou buscar alguém com foco em tecnologia, esquece. Esquece. Não vou conseguir full. Esquece. Nem vou perder tempo. 2. Então, aí, por exemplo, na advocacia, a gente sente isso também. São Paulo, sem a mínima condição. Não. Full, não vou contratar ninguém. Até juniores, eu acho, né? Então, assim, Tá você sente isso por segmento? Sim, acho que tech sempre foi. O tech foi o último que foi para híbrido, foi tech. Sim. Quando eu falo assim para um tech, a vaga tem que ir uma vez por semana, ele já fala, então tá bom, uma vez por semana eu vou. Tudo bem que a bolha de tech também estourou, é um outro tema. Mas eu sinto que tem mentalidade de empresas e gestores que tem uma mentalidade mais aberta para o remoto, assim. E aí essas empresas contratam os melhores talentos, porque os melhores vão escolher, Rodrigo. Os melhores vão escolher. O melhor sempre escolhe, né? Então, o melhor talento, ele vai escolher, e ele vai escolher a posição híbrida ou 100% remota. Sim. E aí eu digo para vocês, porque a gente está com uma vaga lá na consultoria, e é vaga 100% remota. Não, vocês não estão entendendo o que é receber currículo. Vocês não estão entendendo. A gente recebeu, eu acho, uns 300. Quer dizer, até o processo seletivo fica mais rico. Porque você vê, primeiro, você vê gente do país inteiro, até do mundo. Eu tenho gente na minha equipe que está na Albânia. Tinha uma menina que voltou de Barcelona, morava lá. Consultor em Portugal. Eu tenho uma vizinha que aqui em Ribeirão Preto, que ela é arquiteta de um escritório em Nova York. Arquiteta. Então, quando que você vai... Quando você poderia imaginar Quando que você vai ter a oportunidade? Detalhe,
é portuguesa. Olá! Olá! Não é brasileira. É isso. Eu contrato para o mundo inteiro da minha casa, porque eu trabalho remoto. Então, eu acho que tem muito de estilo pessoal. Acho que tem gente que não... Tem áreas que requerem o presencial. Então, tipo, áreas fabris, né, facilities, industrial, operações. Essas pessoas, elas nem perguntam para você se é híbrido, porque elas já sabem que não é. Exato. Aí é o negócio. A Sim, tocada dela é outra. É logística. Ela sabe que vai ser presencial. Ela nem pergunta isso para você, né? Não é uma pergunta que se faça. Agora, as Alguém áreas te que são chama de mais fábrica, corporativas, áreas mais corporativas, aí a gente tem. Agora, contrata os melhores, quem tem o híbrido. Eu não tenho receio de te falar isso. E o híbrido, ele te dá uma facilidade também, porque muitas vezes quando é presencial, a vaga, eu costumo dizer assim, olha, é presencial, mas hoje o escritório funciona de onde você estiver, você consegue trabalhar. Acho que é importante passar essa mensagem também. Porque muitas vezes, assim, não, olha, é pro meu time, é presencial, você vai estar o tempo todo, mas se acontecer alguma coisa, você tiver uma viagem, se tiver algum imprevisto, a operação não para, né? Eu acho que depois da pandemia acendeu-se essa luz. Nós fomos 100% para o home office e tudo continuou, a operação continuou. Então, acho que é importante também a gente entender isso, porque quando eu falo, olha, é presencial, é importante que você esteja full time aqui no escritório, mas se você precisar fazer uma viagem, se você precisar trabalhar da sua casa, é possível. Então, também tem esse olhar da empresa que mesmo que tenha essa necessidade de ser presencial, de ter esse contato, ou até mesmo a pessoa que precisa do presencial, ela tem essa possibilidade. Acho que o híbrido, ele abriu muito isso, essa segurança. E até porque tem coisa que você faz ferramenta- melhor de casa. É isso que eu ia falar. Exato, Nós tem hora que temos, você precisa nós concentrar. temos ferramentas. Qual que é a sua preocupação? Controle? Nós temos ferramenta para fazer Exato. qualquer tipo de controle. Exato. Segurança da informação hoje é Segurança da fortíssima, informação, fortíssima. exatamente. E ela tá super simples, não precisa, você não precisa ter um expert em tecnologia para você conseguir acessar. Agora, eu acho que assim, você quer a pessoa presencial, ou você vai pagar mais para ter um cara muito bom, ou Você vai pagar mais para ter o mais ou menos. para ter um mais ou menos. Você vai contratar um nível abaixo, assim. A gente fez uma posição de analista de marketing para um hotel. Eu entendo, o hotel acontece no presencial. Sim. Não dá pra gente falar, né, gente? O hotel, só que marketing é uma área remota, muito remota. Tem muita agência, é muita coisa, é muito remoto. O que acontece? A gente não conseguia. Eu lembro que a gente mapeou umas 400 pessoas e entrevistamos 80. E aí o que acontecia? Eu lembro que a remuneração era tipo 11 mil reais. O que acontecia? Tinha gente de 6, que a pretensão para ser full presencial era 11. Aí eu mandava esse cara de 6, ela falava assim, não, mas você me mandou uma pessoa que tem 3, 4 anos de formada, é muito júnior, a minha posição é analista sênior. Sim, mas é que o presencial, você paga o pedágio. Então, talvez ainda... Literalmente, porque o cara mora ali em Jundiaí. talvez ainda não esteja tão mapeado, mas assim, as empresas pagam mais pelo presencial. Ariete, a gente vai caminhando aí pro finalmente, né? Pro final do nosso episódio. E não tem uma pergunta que ela não pode escapar da nossa conversa aqui, falando de tecnologia, que é a inteligência artificial, né? E o futuro das profissões, o que você enxerga de mudança no formato de contratação também, de retenção de talentos. Queria a sua opinião sobre esse tema polêmico. Você sabe que anda quente esse tema no RH. Por quê? Porque as plataformas colocam inteligência artificial para triar, e aí alguns recrutadores começaram a falar que não queriam que fizesse o currículo com o chat GPT, porque fica mal feito, porque... Claro, o ChatGPT nunca vai escrever como a gente, né? Tá tudo certo. Por enquanto. Mas por enquanto, bom ponto. Agora a gente tem, né, a internet a inteligência artificial no WhatsApp também, né? Nossa. Então, enfim. Ele vai falar assim, escreva como o Evandro. Exatamente. E aí vai escrever no mesmo tom usando as nossas palavras. É isso. E aí, eu particularmente, acho que se o RH pode usar, o candidato também pode e deve usar. E aí, o que eu acho que a gente chega num lugar assim, cuidado com... ele vai te apoiar, mas ele não vai resolver a sua vida. Então, por exemplo, você quer escrever um texto em inglês. Eu escrevo, eu não gosto de ChatGPT para inglês, eu uso outra ferramenta. Mas, enfim,
Tem gente que joga no chat GPT e manda. Eu sei porque às vezes eu recebo uns e-mails e eu falo, tá um pouquinho estranho esse inglês, não sei, me faltou alguma coisa aqui. Sem saber o inglês, o chat GPT não vai resolver a sua vida. Ele pode te falar, ó, a melhor palavra não é essa palavra, isso daqui tá dando um tom formal ou informal, não. Saber inglês. Mas ela precisa saber. Então eu acho que a gente só não pode deixar ele fazer por nós. Sabe qual que é meu receio? Da gente deixar de escrever. Vocês que têm a palavra como ferramenta de trabalho, eu imagino o medo que não deve dar de que vem da geração para escrever, porque... Pronto, né? Exato. Aí você fala assim, então, vou fazer uma prova. Tá, aí a pessoa faz a prova, lá teve até alguns testes técnicos que a gente fez aqui para o Salomão, e aí o candidato compartilha a tela, e a gente assiste ele fazendo o teste, compartilhando a tela, porque senão a gente também fica sem saber a questão técnica, e tem questões técnicas que são muito importantes, e que tem que ser você por você, não vai dar para colar no chat GPT ou em qualquer coisa que seja. Eu sou super a favor, mas eu acho só que a gente não... Eu fico preocupada com meu filho, por exemplo, será que ele vai ler e escrever direito? Porque... Vai ter essa paciência é um grande desafio. É um grande desafio. A nossa geração aprendeu a ler e escrever lendo. E essa geração não lê. A geração lê o resumo que ela encontra na rede social para fazer tudo. Então, naturalmente, quem leu a obra inteira tem um repertório maior do que quem leu só o resumo. Isso não tem... Porque o resumo ele é uma interpretação da de alguém obra. Que fez, isso, perfeito. Então, alguém fez o recorte. Assim, quando você lia lá Grandes Sertões Veredas, posso fazer o recorte que eu quiser, mas aquele contexto, aquilo que provocou em mim sensações que me levaram a refletir. Outro dia eu vi um comediante até falando sobre inteligência artificial e se ele tinha medo dele ser substituído por um robô. Se eu não tenho, que eu sou imprevisível. Genial. A nossa imprevisibilidade, ela está sempre presente. É o que nos torna únicos. A verdade é que, se você mergulhar um pouquinho cientificamente no que a inteligência artificial pode desenvolver essas habilidades. Então, quando eu falo ela aqui, é generativa. Por enquanto, é o por enquanto. Então, assim, subestimar essa ferramenta como algo substitutivo é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente tem aqui, por exemplo, no período em que a gente mais fez automações aqui no escritório, coincidiu com o período em que a gente mais contratou. Óbvio que isso é um recorte muito simplista do que aconteceu, porque nós também crescemos operações. Mas a inteligência artificial, ela nos capacita para prestar um melhor serviço e, ao mesmo tempo, ela faz com que a gente cresça. E um escritório de advocacia, uma empresa de consultoria, que é o que somos, ela precisa para dar consultoria de gente. E aí é uma coisa impulsionando a outra. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai fomentar mercados e vai ampliar possibilidades de vagas e de negócios nos mercados. Desde que usada. O Evandro, assim como toda tecnologia, quando a gente olha para o passado, ela aniquilou profissões e criou dezenas de outras. A gente esquece que o Excel é uma forma de inteligência. Né? Não, eu fiz uma pesquisa e o Banco Mundial ele tem um levantamento que o número de profissões e ocupações a serem criadas com inteligência artificial é maior do que aquelas que serão aniquiladas. Então, agora sim, por outro lado também, a foto do retrovisor não é a mesma da foto do para-brisa. Perfeito. Né? Então, olhar para trás é um ponto de reflexão, mas eu não posso replicar pura e simplesmente achar que o efeito é o mesmo. O que a gente precisa fazer? Viver o dia a dia, entender o que nós somos todos seres humanos e a nossa estrutura física não foi alterada. Então, as sensações físicas, elas são as mesmas. As emoções, tato, paladar, a visão, não mudou. Exato. Então, nós precisamos saber trabalhar com a nossa estrutura e aproveitar a tecnologia para aquilo que é de bom, sem substituir, sem tentar resolver aquilo que de fato nos desenvolve, né? 2 comentários que eu queria fazer, porque a gente é uma consultoria, a gente vende serviço, vocês também vendem serviço, e a gente vende inteligência, vocês também vendem inteligência. E aí, sob esse ponto de vista, eu acho que a inteligência artificial, ela vai
nos ajudaram. Vou dar um exemplo. Ontem eu estou com uma posição para Portugal, e é uma posição muito específica de marketing e tal, de revenue growth. E aí eu precisava saber quais são as grandes de bens de consumo que estão em Portugal, né? E não é um país que eu vivo, e é um país de 10 milhões de habitantes, né? Então eu peguei e coloquei, muito mais fácil do que eu achar no Google essa informação, é eu colocar no ChatGPT, as 10 mais de Portugal. E aí ele me dá toda a lista. Então eu acho assim... Olha o ganho de tempo. Exato, um ganho de tempo. É isso. Como que eu consigo ganhar tempo vendo isso? Porque o Google ia me dar, mas eu ia ter que às vezes ler 2, 3 páginas, entrar em vários links, nananã. E aí ele me ajuda, quando eu volto para lá, ele me ajuda. A gente tem um outro cliente que é uma rede de varejo muito grande, e a gente roda umas 60, 70 vagas dele por mês. E aí são posições de frente de loja, é uma rede de farmácia. Então, caixa, atendente de farmácia, gerente, farmacêutico e tal. E aí, às vezes, aparecem uns bairros, eu sou paulistana, mas assim, eu consigo matar 90% dos bairros, de cabeça qual é a zona da cidade. Mas, às vezes, chama um nome muito específico daquele lugar. Tipo, Zona Sul é uma área que eu não sou muito expert. Então, ali já... E a gente coloca, e vocês precisam ver como ela ajuda a gente na zona da cidade, e ela dá pra gente, a gente coloca assim, ó, distância, eu tenho 10 candidatos para chamar, uma vaga aberta, eu tenho 10 de banco, reserva. Eu falo, qual dos endereços abaixo é em tempo, né, porque paulistana não vê por KM, vê por tempo, é longe daqui, eu moro a 10 minutos daqui, não é 10 quilômetros, é 10 minutos, né? Então, quanto em tempo... tempo de ônibus está à distância desse endereço para esse. Ele me dá, eu olho, já sei quem é meu primeiro, meu segundo e meu terceiro. Filtro pra você. Porque isso é um filtro, me ajuda na qualidade de vida do candidato, ele vai ficar, vai ser mais fácil para ele chegar, é melhor para a empresa que tem menos custo de vale, todo mundo fica feliz. Exato. E aí ela me ajuda muito mais. Você imagina se eu tivesse que pegar um por um, sendo que aqui eu pego da planilha de Excel, copio, colo e jogar todos, por exemplo, no Google Maps, todos. Ele já me dá em ordem. Que isso. Ordenar. Do tempo. Qual é o mais rápido? Ordene do mais rápido para o mais demorado. Pronto. Você é a chefe da inteligência artificial. Exato. As pessoas que tiverem submissas à inteligência artificial, essas vão ficar pelo caminho. Aquelas que souberem liderar a inteligência artificial vão expandir as suas possibilidades de liderança para lugares nunca antes vividos e imaginados. E conseguir economizar tempo. Exatamente. E coisa que a gente vai ser inteligente no que precisa e usar a inteligência artificial para a gente conseguir economizar tempo nessas coisas operacionais. Muito bom, muito bom. Finalizar, né, chegamos meu caro aqui amigo. ao final, né? E eu queria agradecer a sua presença, de dividir conosco, agradecer a Larissa também pelas contribuições e dizer que para nós é uma alegria partilhar dessa parceria e que a gente possa continuar construindo grandes coisas aí para o nosso futuro. Digo mesmo, muito obrigada. É muito legal a gente ter, há tantos anos, um parceiro, vocês têm também clientes aqui de muitos anos, então é muito gostoso quando a gente consegue fazer o a mais, assim. Já construir outras coisas, já ir refinando os processos, conhece já o estilo dos gestores, então, esse aqui não, assim não, ele prefere o processo assim, ele prefere entrevistar de manhã, esse aqui, eu lembro disso. Essas coisas, é muito gostoso porque a gente vai, né, como as pessoas entram aqui, ficam muitos anos e fazem carreira, a gente acaba conhecendo durante os anos os gestores, então, muito, muito obrigada, gente, pela confiança no nosso trabalho e por me convidarem para vir. Muito obrigada. Foi um prazer. Vai criando conexões e cortando caminho, né? É isso. Com certeza, contamos com todo o seu talento por um grande espaço de tempo, viu, Areta? Faço minhas palavras do Evandro aqui. Muito obrigado. Obrigado, Larissa. O nosso programa, nossa parceira, e o nosso programa só enriquece, né? Com toda essa experiência que você trouxe, mas também o nosso programa ganha muito com isso, né? Cada vez trazer jovens. Eu tenho recebido, como o Evandro falou, muitos feedbacks positivos. Larissa, nunca tive um estagiário tão competente, tão bacana, que encaixou tão bem. Então, isso aí é fruto de um trabalho também de vocês, junto com a gente. 4 mãos. Exato. Muito obrigada. Obrigada, Areta. Valeu, pessoal. Bom, esse foi mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Brasil Salomão. Falamos aqui de vários temas importantíssimos. Se você tem algum assunto, alguma crítica, alguma sugestão, mande a sua mensagem para podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima.